Pois então, gente, vamos começar esse programa de hoje, porque presidente Lula passou a semana ali viajando, né, entre a Rússia e a China, e o que não faltou foi manchete. Gente, é tanta informação que a gente selecionou, como sempre, o que rolou de mais importante nesse tour dos BRICS, né? Teve assinatura de intenção de acordo comercial, teve foto com ditadores, teve de tudo. Então vamos por partes aqui, começando pela Rússia, que foi por onde esse rolê todo começou. Essa viagem faz parte ali de uma estratégia dos países membros dos BRICS de formar uma frente mais ali robusta, né? Em contraponto à diplomacia do bullying de quinta série do Donald Trump. Mas isso, gente, obviamente tem um custo político, tem um custo ideológico que ficou evidente, muito evidente nessa viagem. O Lula foi ali à Rússia participar da comemoração da vitória soviética na Segunda Guerra Mundial em Moscou, que já é controverso por si só, mas fica ainda pior diante do atual contexto global, né? Mas aí muitos líderes do mundo, todos foram convidados, mandaram representantes, porque não tem pegado muito bem, sair sorrindo, abraçando, né? Recebendo flores de Vladimir Putin. E aí, alguns poucos estiveram presentes, entre eles Lula lá. Antes fosse... esse país mesmo. Antes fosse chato tirar foto só com Putin, né? Pois é. Dado o contexto, teria sido até melhor. Bacana. O governo russo anda tão queimado no mundo livre que a foto que repercutiu mesmo aqui no Brasil foi a dos colegas de primeira fila do Lula lá no evento. Então, vamos dar uma olhada. Olha só. Quem tá aí? Nessa foto a gente vê o presidente Lula à esquerda, e à direita dele, em sequência, estão o presidente de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, perdão. O da Guiné-Bissau, Umaru Sissoko Embalo, o do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, o do Zimbábue, Emerson Mnangagwa, da República do Congo, Denis Sassou Nguesso, e o último eu não me lembro qual é. Porque eu também não sei porquê. É de Marechal Floriano. Não. Pode ser. Pode ser. Algum similar. Deodoro da Fonseca. Algum similar. Café Filho, sei lá. Todas essas pessoas que eu citei, sem exceção, são acusadas de torturar, prender e matar opositores. Alguns, aí nem todos, são acusados de ligações com o narcotráfico global. Menos mal. Menos mal, Lula é basicamente o único democrata ali na ocasião, o que na prática é uma tentativa bastante frustrada de emprestar um pouco da nossa suposta credibilidade democrática para o rendezvous lá de ditadores. E por mais que tente se manter neutro diante da invasão russa à Ucrânia, fica evidente que o alinhamento do presidente é com o Kremlin. Mas para dar aquela lustrada na opinião pública, o Lula falou que ligou para o Putin na quarta-feira, depois de ir embora de Moscou, para pedir para ele ir no encontro com Zelensky na Turquia, que não aconteceu, mas daqui a pouco, mais tarde, a gente ainda fala disso aqui no programa. Isso. E graças a Deus, quem escreveu essa parte do roteiro foi Cecília ou foi você? Gabriel. Obrigada por não ter me deixado com essa parte de ler os nomes. Nem gorogoro, difícil. Você arrasou, obrigada. Basicamente, a viagem para a Rússia foi isso aí que eles já falaram. E de lá, o presidente e sua entourage foram para a China, onde rolaram os principais destaques. Aí, a parte da China, eu que vou ter que ler os nomes. Mas eu... Não. Só tem o Xi, que todo mundo conhece. Eu não me atreveria. Esse foi o terceiro encontro entre Xi Jinping e Lula, desde o início do governo em 2023. Lá, a questão comercial foi mais intensa do que na Rússia, embora a questão ideológica tenha sido tão intensa quanto em Moscou. Mas vamos falar primeiro do que a gente teve de saldo desses acordos. De acordo com o governo, a China se comprometeu a investir 27 bilhões no Brasil nos setores de energia limpa, carros elétricos, mineração, ferrovias, uma gigante de delivery, o app Kita, que faz 98 milhões de refeições ao dia. De entregas. Caracas! Imagina, é o que o iFood faz num mês, né? Isso. No Brasil. Nossa Senhora! E a rede de fast food chinesa, Michui. Mais sino-brasileiros, calma, Mariane principalmente. Não, mas ela não é japonesa, é verdade. Ela é nipo-brasileira. Desculpa, nipo, boa. Então a gente não tem nenhum representante, será? Eu acho que não.
Seu irmão deve estar dando um tiro para cima agora com esse comentário que eu fiz. isso. Isso são acordos de intenção e, é claro, são um ganho comercial importante, mas a gente ainda precisa ver o quanto disso tudo vai se concretizar. Exatamente, gente. Uma coisa é ter o acordo, outra coisa é ter a intenção Mas de já é um acordo. caminho. Não, e é bom. É um passo importante. Bom. Isso é natural É, sempre. O problema é que isso já cansou de acontecer. E a viagem foi para isso. Ninguém estava Exatamente. esperando que ele voltasse com os contratos já assinados. Tanto que né? foi uma comitiva bem pequena, bem restrita, Isso, né? cerca de 120 pessoas. Exatamente, assim. Bem todo mundo foi pouca tirar gente. foto. e Bem fazer contido. negócio. Bem contido, coisa Foi, simples. foi. Aí, né, gente, tudo muito bom, tudo muito bem, patati, patatá. Aí veio o jantar de despedida. Patati patatá foi providencial Não foi? nessa Isso. hora. E nem tá no texto. Sabe aquela visita que ali no final da noite se despede de você, falando desculpa qualquer coisa? A Lara Nesteruk, quando ela veio no Rival Talks, ela mandou antes uma flor e um cartão mulher. dizendo desculpa qualquer coisa. Que Eu mulher. tenho uma amiga que fala, desculpa, caca cagada. É caca, quase caca. uma palavra só, caca cagada. Pois é, mas aí sabe esse momento? Você fala, desculpa qualquer coisa. Então, de acordo com alguém, o grande mistério que estava ali no jantar, no fim da noite, Janja, ela, resolveu que ela queria pedir a palavra para dar um alô, ali, a chamadinha Por que, em Xi Jinping. Janjita? Janja quis ter ali um tete-a-tete com um dos homens mais poderosos do planeta. Porque ela sente que pode. E ninguém perto dela disse assim, Janja, faz isso não, pega bem não. Ninguém fala isso pra ela, não tem essa pessoa, né? E quando a gente diz que não pode, eles acusam quem aponta o óbvio de que é misoginia e machismo. A Janja fez isso em nota, inclusive. A Janja, Glaze. Pois é, beijos. Ô, Janja, vamos... Ô, Janja não. Ô, gente, vamos lá. Ai, ai. A Janja, ela não foi eleita para nada. Ela não foi eleita. Não é possível que a gente não compreenda a gravidade que é um familiar do presidente da República, independentemente de quem ele seja, ficar dando pitaco na condução do país, da política externa e ingerência de coisas caras ao país ao qual ela está visitando, né? A gente não criticava o Bolsonaro quando ele fazia do Planalto uma extensão da sua casa na Barra da Criticava Tijuca. muito. A gente não criticava quando Eduardo Bananinha se metia diplomata? Muito. Quando Carluxo virava articulador no Congresso? Muito. Então não dá para não criticar agora. Não dá. Mas afinal de contas, o que disseram a alguém, essa pessoa, essa entidade misteriosa Isso. que a Janja disse? Foi tipo um anjo no ouvido me anunciou, né? Isso. A voz do anjo sussurrou no ouvido. Bom, a primeira-dama, ela pediu a palavra para falar como o TikTok tem um algoritmo que favorece o avanço da extrema-direita no Brasil. Na verdade, não é uma competência da direita em usar o aplicativo. Não. Não. É o TikTok, empresa chinesa, que estimula a extrema-direita ao redor do mundo. Eu sou de extremo centro. Ela é Gostei, muito de extremo canalha. centro. Gostei, porque aí fica nem lá nem cá. Isso. Né? Isso parece bastante complicado do ponto de vista cognitivo, né? Porque não é verdade. A China é tudo menos de extrema-direita. A Janja é tão... Depende. Hitler não era de esquerda. Hoje em dia tudo depende da perspectiva de cada um, né? Exatamente, Da cor que cada um torce. A Janja, ela é tão fora da realidade que ela sugeriu, então, para um governo autoritário que reprime a mídia, que controle a mídia social no Brasil. Pediu ajuda, né? Isso. Tá. E o pior de tudo é que o presidente Lula, ele embarcou nessa história. Ele embarcou, defendeu a Janja, né? Disse que ela não é uma cidadã de segunda classe. E aí ele reclamou para a imprensa, reclamou bastante para a imprensa. Da Janja? Não. Não, jamais. Do vazamento. Isso. Né? Ele ficou muito frustrado, disse que o jantar de Estado era um evento confidencial e pessoal, Com certeza. o que já ilustra bem ali como essa turma que está morando no Palácio da Alvorada enxerga o país como se fosse uma propriedade sua mesmo. Depois ele falou
que foi ele quem perguntou ao presidente Xi Jinping se era possível ele enviar, ele, o Xi Jinping, enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para que os países pudessem conversar sobre a questão digital, a regulação das mídias sociais. Então, o que a gente teve ali foi o casal presidencial querendo se inspirar na China, que reprime o acesso à informação e o jornalismo livre, para regular as mídias aqui no Brasil. A gente não vai importar só delivery, vai importar censura também. E o que o Xi Jinping falou? Vou Já lá. mandou alguém. Não. Já, Desculpa, foi irresistível. já mandou. Agora Ele- meu irmão me dizendo. Ele já mandou. Ele- Mandou carta já- e mandou um tio. Bem analógico, uma carta É, para o negócio, tá. foi. E a viagem teve desdobramentos aqui no Brasil, claro. O líder da oposição da Câmara, o deputado Luciano Zucco, do PL do Rio Grande do Sul, apresentou uma moção de repúdio contra o presidente Lula depois da foto com os ditadores. Bom, alguém resolveu fazer alguma coisa. E a fala sobre regulação do que Lula chama de imprensa digital. Será que é isso, Imprensa gente? digi- Imprensa A gente é digital. imprensa digital? Eu acho que a gente é não imprensa sei, digital. me dá um medo. Você prefere ser manual? Não, eu Não. prefiro ser digital, mas ele vai regular só a gente? Ah, Tipo, Folha Estadão, não. na parte Na parte online. digital. Ah, entendi. Ele Na não vai parte regular. online, Gente, ele tá impresso, querendo não. fazer que nem o Trump, incentivar as retomar a impressão. Tá. Só que isso tudo também interdita um debate que é sim importante, mas que não pode ser pautado pelas práticas chinesas de controle da mídia, obviamente. Óbvio, gente. isso. Regular as coisas é importante. A gente tá Censurar vendo. não é. A gente tá vendo a importância disso agora na CPI das bets, que a gente vai Sim. falar daqui a pouco. A importância de você ter regulações formais e claras sobre as coisas. Exatamente. Não dá para. É que aí o debate é todo misturado, né? As pessoas misturam esse tipo de coisa com Discord, por exemplo. É isso. Porque aí uma já coisa peca. é o controle Uhum. desse tipo de conteúdo Sim. que promove morte, etc. Outra coisa é você discordar de uma plataforma porque seus adversários políticos performam melhor nela do que você. Exatamente. Em vez de você É. aprender e se alfabetizar digitalmente, não. Você prefere... Contratar o Sidônio. Isso. Tanto que a oposição já vem se manifestando sobre o tema. O deputado Mendonça Filho, do União Brasil de Pernambuco, falou que o Congresso não deve obedecer ao Executivo, muito menos ao governo chinês. É mais uma pedra no relacionamento do governo com o Congresso, que já está completamente capenga. Borocochô, como é que é da Renata Vasconcelos? Capenga. Capenga. Não sei o que É manca, Manca, xoxa. xoxa. Só para ficar claro, né? O que está completamente capenga é a relação, né? Porque o Congresso É. está, ó... E o TikTok também tá bombando, eu adoro. E tem um outro ponto importante também, que é o tal do vazamento, né? Parece que o voo de volta teve um climão assim no Mas Aerolula. alguém vazou o que foi falado no avião também, né? Exatamente. Cara, Será que foi a todas- mesma pessoa? Então, e tem um suspeito. É, Existe um suspeito, uma existe. suspeita forte de que o passarinho é o ministro Rui Costa. Ele faz ui, Parece que Mas ele cogitou agora- até fazer um pronunciamento Então. para dizer que não foi ele. Só que o Rui já disse que está sendo alvo de fogo amigo que querem acabar com ele. Glaze. É isso que eu ia falar. Ai, desculpa. Tossi. Será que, obviamente, foi a primeira pessoa que eu pensei Óbvio. que está incomodadíssima Óbvio. com a... Porque como que ela não foi nessa E viagem? o Tem que Congresso abrir uma prefere vaga- ele do que ela. Tem que abrir uma vaga para botar um bolo de ministro, né? Mas não vai ser aí. Não vai. Já Vai ser falaremos a nessa. respeito. Calma. É agora já. Então, peraí. Antes de seguir, deixa eu só chamar os superchats. Traga. Vamos lá. Fábio Henrique falou, assistindo pela primeira vez ao vivo, porque minha esposa me obrigou a pintar o quarto da bebê. Beijo. Correta. Mas só que o mais importante, Fábio, é que você parou, fez o seu superchat, nos ajudou aqui no engajamento e daí seguiu pintando o quarto. Uma Perfeito. boa pintura. E a Depois gente manda é uma foto. boa companhia também. Queremos ver. Bem. Manda uma foto e marca a gente, que a gente quer ver como é que ficou a pintura. Vai, próximo. Temos o Natan Furlan. Uau, obrigada, Natan. A audiência de vocês já passou a Globo News? Se não, logo vai passar. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, Obrigado. Natan. Obrigada, pelo Natan. carinho. Muito audiência, obrigada. a simpatia e a gente qualidade conta com do vocês. serviço.
A gente conta com vocês para isso aqui realmente crescer, tá? Então segue compartilhando. Próximo. Débora, nossa querida Amsterdônia, desejando força a vocês hoje pelas notícias que precisarão contar. Tá um pouco complexo. Tá puxado, tá bem puxado. Chegaremos lá.